Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula sobre juros simples. Eu sou o professor Oswaldo Choquer. Nessa aula nós vamos ver o que é juros e capital, tá? Depois eu vou te explicar o que é taxa de juros. Depois nós vamos ver uma forma muito importante para o cálculo de juros simples do capital, da taxa e do tempo. E por fim nós vamos ver o montante, tá bom? Existe um link aqui sobre porcentagem que pode te ajudar caso você precise. Ok? Então vamos nessa? Bem, juros e capital. Considere que uma pessoa peça a um banco R$ 5.000 emprestado. Além de pagar esses R$ 5.000, ela vai pagar uma quantia a mais. Quando você aluga um imóvel, além de você vai devolver o imóvel e vai pagar uma quantia a mais. Tá? Essa quantia é chamada de juros. Juros pode ser chamado de aluguel do dinheiro. Chamaremos os juros da letra J, ok? O capital é o valor investido ou tomado por um empréstimo. Na situação acima, o capital é R$ 5.000. O capital também é chamado de valor atual ou valor presente. Chamaremos o capital da letra C. Bem, taxa de juros. Considere que uma pessoa tome R$ 10.000 emprestado durante um ano e pague R$ 900 de juros. Temos que R$ 900 representa 9% de R$ 10.000. E nesse caso, dizemos que a taxa é 9% ao ano. Escrevemos I é a taxa 9% ao ano. A A significa ao ano. Ok? Agora, normalmente, essa taxa de juros é definida como uma porcentagem mais uma unidade de tempo. Tá? Então, a porcentagem é 9%, a unidade de tempo ao ano. Podemos escrever uma taxa de juros na forma unitária. Tá? Como que escreve na forma unitária? Você vai pegar esse 9% e vai escrever 9 sobre 100. Né? Quando você divide 9 sobre 100 com número decimal, caso seja necessário, daria 0,09 ao ano. Beleza? Bem, juros simples. No sistema de juros simples, a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Existe outro tipo de juros que são os juros compostos. E a taxa de juros vai incidindo sobre o capital acumulando a cada período. Vamos supor que uma pessoa tome R$ 10.000 emprestado a uma taxa de 9% ao ano durante 3 anos no sistema de juros simples. Vamos calcular os juros, beleza? Primeiro nós vamos fazer de um jeito, depois eu vou explicar uma fórmula aqui um pouco mais rápido, tá? Em 3 anos é 9% ao ano, em 3 anos vai dar 27%. Tá? Agora, nós vamos calcular 27% de 10.000. Tá? 27% de 10.000 é 27 sobre 100 vezes 10.000. Fazendo as continhas aí, dá 2.700. Então, o juro é de R$ 2.700. A seguir, vamos mostrar uma fórmula que torna o cálculo mais fácil. Tá? Essa forma, além de calcular os juros, vai calcular o capital, a taxa e o tempo. Forma para o cálculo dos juros simples, do capital, da taxa e do tempo. Bem, a fórmula é J igual a CIT. O que significa esse J? J é o juro simples, dinheiro, tá? C é capital, dinheiro também. E a taxa unitária, se for, por exemplo, 5% ao mês, você vai ter que dividir 5 sobre 100, tá? E T é o tempo, quantos meses, quantos anos, quantos dias, etc. Uma brincadeira, tá? Um amigo meu estava doido para arrumar um trabalho. Ele jurava que queria trabalhar. Aonde que queria trabalhar? Na CIT. Então, ele jurava, J, que queria trabalhar na CIT. CIT, Companhia Inimiga do Trabalho. Acabou a brincadeira, desculpa. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Cuidado, hein? Danger! As unidades da taxa e do prazo, do tempo, devem ser as mesmas, tá?
A unidade do tempo e da taxa deve ter ao mesmo. Por exemplo, se a taxa for 0,5% ao mês, você vai ter que ter o tempo em meses, tá? Ok? Agora, vamos repetir aquele exercício que a gente fez agora mesmo, sem usar essa fórmula, tá? Você tem R$10.000 emprestado, taxa de 9% ao ano durante 3 anos, no sistema de juros simples. Vamos calcular os juros. Então, olha lá, nesse problema o Czão é 10.000, tá? A taxa é 9 sobre 100. Muitas vezes não é vantagem dividir o 9 sobre 100, não. Deixa quieto. E o tempo é 3, a unidade é a mesma. Então, 10.000, 9 sobre 100, que aqui no caso é 0,09, e o tempo é 3. Basta multiplicar esses três valores. Então, 10.000 vezes 9 sobre 100 vezes 3. Então, eu posso cortar esses dois zeros aqui, ó, e fazendo a conta dá 2.700, como eu acabei de fazer agora mesmo, tá? Exemplo, uma aplicação de R$1.600 foi feita uma taxa de 0,5% ao mês durante 2 anos no sistema de juros simples. Qual é o valor dos juros? Então aqui nós vamos ter que usar aquela fórmula, né? Qual a fórmula? A fórmula do CIT, né? Certo? Então nós vamos ter que usar essa fórmula aqui. Então, observe que juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, capital está escrito ali, 1.600, tá? A taxa é 0,5% ao mês. Taxa percentual. Passando para a unitária, é 0,5 dividido por 100. Não vai fazer continha agora não, hein? O tempo é 2 anos, mas não pode ficar ano e mês. Então, 2 anos são 24 meses, tá? Então, observe aqui que os juros vai ser quanto, hein? Vai ser o capital, 1.600, né? Vezes a taxa, que é 0,5 sobre 100, tá? Vezes 24. Cancela 2 zeros com 2 zeros, tá? 0,5 vezes 24 é 12, porque é metade, né? 12 vezes 16. Fazendo essas continhas, 12 vezes 16, a continha está ali, nós obtemos quanto? R$192 de quê? De juros, tá bom? Esse é os juros. Bem, outro exemplo, um capital de R$40.000 aplicado 8 meses rende de juros 6.400 no sistema de juros simples. Qual é a taxa mensal? Observe, nós vamos usar a mesma fórmula, você não precisa decorar outra fórmula não. A fórmula é juros é igual a CIT, tá? Então nós vamos utilizar a mesma fórmula, tá? Então, pessoal, juros é igual a CIT. No caso, eu quero isolar o I. Então, eu vou fazer o quê? I vai ser igual a J dividido por C vezes T. Tá? No nosso problema, o C é 40.000. Tá? Os juros é 6.400. Tá? E o tempo é 8 meses. A taxa vai sair mensal. Qual que é a taxa? 6.400 dividido pelo capital, que é 40.000, vezes 8. Tá? Então, a nossa taxa vai ser quanto? Eu posso fazer o quê? 64 por 8 dá 1 e dá 8 ali, ó. Pode cortar 2 zeros também, né? 8 por 40 fica quanto? Fica 50, né? Então, o I vai ser 1 sobre 50, tá? Sobre 1. Só que essa taxa é unitária, então nós vamos multiplicar ela por 100, tá? Então, vai ficar 100 sobre 5, vai dar 2%, 2% ao mês. Beleza, gente? Em outro exemplo, qual é o valor que deve ser aplicado hoje no sistema de juros simples para que no final de 2 anos, a uma taxa de 5% ao trimestre, nós tenhamos R$600 de juros. Tá? Então, nós vamos usar a mesma fórmula. Qual a fórmula? J igual a CIT. Beleza? Nós vamos usar a mesma. Então, J é igual a CIT.
Nesse caso, eu quero saber o capital, tudo bem? O capital vai ser o J dividido por I vezes T. Tá? Observe que o tempo nesse exercício ele é 2 anos. A taxa é 5%, 5 sobre 100 ao trimestre. Cuidado, hein? Danger! 2 anos são quantos trimestres para ficar igual? 8 trimestres. Cada ano é um trimestre, tá? Os juros é R$ 600. Então, o capital vai ser quanto? 600 dividido por 5 sobre 100 vezes 8. Vamos simplificar essa continha aqui. 600 eu vou multiplicar por 100, porque aquele denominador lá de baixo fica multiplicando em cima. 8 vezes 5, 40. Corta um zero com zero, 60 por 4 é quanto? É 15, né? 15 vezes 100 vai dar 1.500, que é os juros, beleza? Um capital de R$ 40.000 foi aplicado a uma taxa de 15% ao ano, produzindo um juro simples de R$ 5.000. Quantos meses esse capital foi aplicado? Então, pessoal, a fórmula é a mesma. Qual que é a fórmula? Que eu tenho problema de cabeça, qual que é? J igual a CIT. Se você está gostando, dê um like no vídeo, entre no nosso canal, nos ajude aí. Tudo bem? Então vamos fazer. Então, pessoal, ali J é igual a C vezes I vezes T. No nosso caso aí, eu quero saber o tempo, né? Tempo vai ser quem? J sobre C vezes I. Os juros, está escrito ali, né? R$ 5.000, tá? O capital também está escrito ali, R$ 40.000, tá? A taxa está escrita ali, 15%, que é a mesma coisa que 15 sobre 100. No caso aqui, eu vou dividir por 12, tá? Porque eu quero a taxa mensal por tempo da mensal. Que no caso, simplificando por 3, é 5 sobre 4. E passando para a unitária, é 5 sobre 400. Tá? Então, o tempo vai ser quem? Os juros, que no caso é 5.000, vezes o capital, que é 40.000, vezes 5 sobre 400. Beleza? Eu vou cortar 3 zeros com 3 zeros, o 5 com o 5. E ali, ó, esse vai ficar. Esse 400 eu vou subir com ele lá para cima e aí embaixo fica 40. Dividindo aqui, vai dar T igual a 10 meses, beleza? Em montante. Montante ou valor futuro é a soma do capital mais os juros. Chamaremos o montante pela letra M. Então, desta forma, o que é o montante, então? Montante, você vai pôr o capital mais os juros. Tá? Bem, você pode calcular o montante diretamente por uma forma que eu vou te mostrar aqui agora. Podemos calcular o montante diretamente. Então, você lembra o que é os juros? Os juros não é CIT? Então, você vai trocar esse J aqui por CIT. Agora, você vai pôr o C em evidência. Então, o montante é o capital, a parênteses, 1 mais IT. Tá? Essa forma é importante, tem questões que saem com essa forma. Qual, se fazer do jeito tradicional fica mais difícil. Tudo bem? Exemplo, uma empresa tomou R$ 30.000 emprestado para pagar dentro de 5 meses, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual o montante ou valor futuro da operação? Então, nós vamos fazer pelaquela forma que eu mostrei agora mesmo, tá? Então, nós vamos usar aquela forma, montante é igual a capital, entre parênteses, 1 mais IT, beleza? Então, montante é igual a capital, 1 mais, capital vezes 1 mais IT. No nosso exercício, o capital é 30.000. O tempo é 5 meses. A nossa taxa ela é 3%, que é 3 sobre 100. Beleza? Então, podemos escrever que o montante vai ser
30 mil vezes, entre parênteses, 1 mais 3 sobre 100 vezes 5. Tá? 3 vezes 5 é 15. Então, o montante é 30 mil, 1 mais 15 sobre 100. Vamos somar 1 mais 15 sobre 100. O mínimo múltiplo comum é 100, você põe 100 mais 15, 115 sobre 100. Agora, nós podemos cancelar 2 zeros com 2 zeros. Fica 300 vezes 115. Olha a continha ali. 300 vezes 115, você faz 3 vezes 115 e aumenta 2 zeros. Então, nesse caso específico, o montante vai ser quanto? 34.500, beleza? Exemplo, determine o valor atual de um título cujo valor de resgate é 24 mil, sabendo que a taxa de juros simples é 5% ao mês, que faltam 4 meses para o seu vencimento. Quando ele fala valor atual, né, o valor presente, o título vai ser aplicado nesse valor, seria o capital, tá bom? Então, ele quer saber o capital. Esse valor de resgate, o valor futuro, é o montante, 24 mil. Tá? Então, nós vamos usar aquela fórmula que eu passei agora mesmo aqui. Tá ok? Então, o montante é igual a capital, né, 1 mais IT. Daí significa que capital vale o montante dividido por 1 mais IT. Observe que o montante foi dado, 24 mil. A taxa também foi dada, 5 sobre 100. O tempo também foi dado, que é 4 meses. A taxa e o tempo estão na mesma unidade. Então, o capital vai ser o montante, 24 mil, dividido por 1 mais 5 sobre 100 vezes 4. 5 sobre 100 vezes 4 é 20 sobre 100. Então, fica 24 mil sobre 1 mais 20 sobre 100. Somando vai dar 120 sobre 100. Esse 10 que está lá embaixo vai subir. Então, vai ficar 240 mil. Aumenta um zero lá em cima. Dividido por 12, certo? Divide por 12. Então, o resultado vai dar quanto? Vai dar 20 mil para o capital, beleza? Então, este é o valor do capital, tudo bem? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!